Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E hoje a gente inicia um novo quadro aqui no canal, que é o Quem São Eles? É um quadro dedicado ao adversário do time goiano, né? E a gente não poderia começar este quadro melhor falando do Atlético Mineiro, né? O time sensação do futebol brasileiro neste ano, a equipe que mais investiu para essa competição. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia, setorista do Atlético desde 2015, o cara que sabe tudo do Galo das Alterosas. Hoje quase ninguém fala mais em Alterosas, né? Fala mais só no Galo mesmo. Mas, Cláudio, muito obrigado por atender o meu convite. Um abração para você e para todos também aí da Itatiaia. O prazer é meu, viu, aliás, de participar com vocês aí e podemos falar um pouquinho, né, desse duelo que promete bastante dos Atléticos, né, o Atlético Goianiense contra o Galo do São Paulo. Exatamente, um confronto atleticano. Aliás, nós temos 3 Atléticos, né, neste Campeonato Brasileiro de 2020, que só termina em 2021. Só o Paranaense que deu uma mudada agora, né, inseriu um H lá no nome, mas não deixa de ser um Atlético. Cláudio, o Atlético Mineiro, várias contratações, né, a equipe de mais investimento, que mais gastou para montar o time, tanto a comissão técnica, que é uma comissão técnica cara, investiu também em vários jogadores, inclusive levou o Léo Senna aqui do futebol goiano, né, que foi emprestado agora para o Spezia lá da Itália. Mas eu queria que você falasse como é que está a sensação deste Atlético aí em Minas, a ideia é ser campeão brasileiro, reconquistar esse título nacional, porque o Atlético ganha o brasileiro em 71, depois chegou a ganhar a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas não voltou mais a ganhar o Campeonato Brasileiro. Este é o grande objetivo do Atlético para essa temporada de 2020? Olha, inicialmente até o Atlético tem uma ideia de esse ano chegar pelo menos à Libertadores da América, né? Mas como o campeonato começou aí, está muito equilibrado até agora, né? A gente não vê nenhum time se desgarrando aí. Por exemplo, antes da competição se tinha o Flamengo muito favorito e em campo não está se vendo esse Flamengo tão favorito assim, né? O time que é o atual campeão brasileiro. E diante disso, o Atlético começou já a pensar em algo, né? Maior, logicamente, tem que ir de jogo a jogo, mas pelo que o time vem desempenhando, pelo menos ficar ali no pelotão de elite, chegar à Libertadores da América e a expectativa dos investidores aqui, quem está colocando dinheiro mesmo nesse Galo para ser o time muito vencedor, principalmente com a chegada do estádio, o novo estádio do Atlético está sendo construído, para 2022, até lá, o Galo conquistar um título importante. E você falou bem, o Campeonato Brasileiro hoje é a prioridade, porque o Atlético já não ganha desde 71 e o time grande como o Galo não pode ficar tanto tempo sem levar um torneio importante como esse. E neste momento o Atlético é vice-líder do Campeonato Brasileiro, 18 pontos, né, 6 vitórias, 3 derrotas, está atrás do Internacional, mas o Atlético tem um jogo a menos do que o Internacional, que é aquele jogo, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense, exatamente, que foi adiado por conta da decisão do Campeonato Mineiro. Vamos falar aqui desse personagem icônico, Jorge Sampaoli, né? Chegou ao Brasil no ano passado com o Santos, levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro, neste ano assumiu o Atlético. E como que é o trabalho dele aí de perto, Cláudio? Porque a gente acompanha de longe, é um Jorge Sampaoli que troca esquema a cada jogo, às vezes troca o esquema dentro do próprio jogo, no Maracanã ele trocou o esquema dele no primeiro tempo ainda contra o Flamengo, e muda a escalação frequente. Você já acertou uma escalação antes de começar um jogo aí, Cláudio? Ainda não, e eu acho que nenhum repórter que acompanha o dia a dia do Atlético consegue acertar. Porque quando a escalação está muito óbvia, ele mexe. No último jogo, por exemplo, ele apareceu do nada, né? Pra gente, pelo menos do nada, ele treina isso lá no dia a dia, e os treinos são fechados, ainda mais agora na pandemia. Nós, repórteres, não estamos tendo acesso à Cidade do Galo, mas ele colocou o Mailton, que é o lateral direito, como um ponta mais avançado pelo lado direito, e o Mailton não tinha sido titular com ele em nenhum jogo. E era o terceiro lateral da direita. Então, ninguém esperava o Mailton como titular. Ele apareceu com o Mailton com um esquema de 3 zagueiros,
que foi a primeira vez que ele fez isso em casa. Ele já havia utilizado o esquema com 3 zagueiros fora, contra o Flamengo, contra o Inter, mas contra o Bragantino ele veio com essa escalação. Então, é muito difícil a gente arriscar qualquer tipo de escalação 100%, dificilmente alguém vai acertar do São Paulo. E o dia a dia dele é isso mesmo. A informação que a gente vem, que a gente tem sempre, é que ele treina tanto o time titular quanto o reserva da mesma forma. E ele dá esse recado aos jogadores, né? Ao grupo ali de atletas, pelo menos 22 jogadores, um time titular, um time reserva, para ele todo mundo pode jogar. E a turma tem que ficar preparada. Porque, assim como aconteceu com o Mailton, que eu citei há pouco, o lateral direito que jogou, nunca tinha sido titular, apareceu na equipe, ele deixa todo mundo em alerta, porque qualquer hora pode pintar no time. E você destaca essa questão do Mailton, a primeira vez que ele usou nesse brasileiro 3-4-3, né, um esquema diferente. Ele já havia, como você citou, o 3-5-2 contra o Flamengo, 3-5-2 contra o Internacional. Nos outros jogos ele havia utilizado o 4-3-3 e agora ele apareceu contra o Bragantino com esse 3-4-3. Vamos ver com que cartas ele virá para esse jogo aqui em Goiânia, e eu imagino também como é que não está a cabeça do Wagner Mancini, né, que é o treinador do Atlético. Que Atlético Mineiro esperar? Lógico que esse time dele, Cláudio, independente da formação tática, dos jogadores que ele escolhe, o time dele tem uma certa característica. É um time que gosta de posse de bola, é um time que faz uma marcação alta, uma marcação agressiva, quase sempre tem 2 homens pelos lados muito agudos, né? Ele usa o Keno, ele usa, como você citou agora, ele usou o Mailton nesse último jogo, ele tem essas variações, mas o time dele existe um padrão de comportamento, né, Cláudio? Tem. E quase todos os jogos, o time do Sampaoli tem mais posse de bola. Mesmo quando perdeu contra o Inter, contra o Botafogo, contra o Santos, ele teve mais posse de bola. Nesses jogos aí, que o Atlético saiu derrotado, o time teve chances, mas não conseguiu marcar. Contra o Santos mesmo, o jogo foi atípico e foi recente, né? Quem acompanhou o jogo, o Atlético, nos primeiros minutos, estava avassalador. Toda hora chegava na cara do gol do Santos e não conseguia fazer. Não tinha aberto o placar. Aí, no lance de uma bola recuada do Mariano, lateral direito, o goleiro Rafael saiu da área, fez uma falta para cima do Marinho e foi expulso. E aí o jogo mudou completamente. Com 1 a menos, o Galo acabou perdendo, mas mesmo assim, com 1 a menos, São Paulo continuou tentando ir para cima do Santos. Isso nele é diferente, né? Porque qualquer outro treinador a gente está acostumado. Perde um atleta, 1 a menos, não vai para cima. Tem um cuidado defensivo maior. Com o São Paulo é diferente e realmente a gente está tendo aí uma oportunidade muito grande aqui em Minas Gerais de aprender um pouquinho, né? Porque com o São Paulo, sinceramente, é tudo muito diferente do que eu já tinha trabalhado anteriormente. Cláudio, esse lado tático do futebol, ele vem sendo mais explorado ao longo dos últimos anos, mas a gente vê, inclusive, na própria imprensa, ainda uma certa resistência, né? Por exemplo, nós temos jargões que prevalecem muito no futebol. O time que está ganhando não se mexe. Essas coisas, né? Como é que está essa relação? Como é que a imprensa mineira está vendo, de um modo geral, este trabalho aí do Sampaoli, especialmente vocês aí da Itatiaia? Olha, a gente já estava um pouco... quando chegou o Sampaoli, a gente já se preparou que realmente seria algo diferente e a gente teria que ver cada jogo de uma forma diferente aqui, mas realmente assusta, porque o São Paulo quebra esses paradigmas. Por exemplo, o torcedor sempre quer o camisa 10. E o São Paulo, ele não usa um camisa 10, aquele cara clássico ali, por exemplo, da criação de jogadas. O camisa 9 dele, né, o centroavante, não é tão fixo assim. O Galo vem jogando com o Eduardo Sacha, que ano passado ele fez o Sacha fazer essa função no Santos, e no Santos o Sacha fez 14 gols no Campeonato Brasileiro. Então, não é esse camisa 9 paradão, fixo, e essas coisas realmente, né, quando ele traz o Arana para o meio campo, Guilherme Arana, que é lateral esquerdo, muitas vezes ele atua de meia, o Guga mesmo faz a saída de bola, não como lateral, mas
mas fazendo uma função de meio-campista também, ele muda muito Centralizado, essa né? característica, né? E a gente está tendo que aos poucos se adaptar e analisar o jogo de forma diferente aqui, né? Exatamente, ele gosta muito de usar o Guga numa saída de três, né? Ele abre os dois zagueiros, coloca o Guga Sim. por dentro. Ele gosta muito desse tripé, vamos dizer assim, vamos chamar de volantes, né? Ele usa o Alan, usa o Franco, usa o O Jair, Jair, né? Então são jogadores que têm uma rotação. Em alguns jogos ele entra com um trio, em outros jogos ele entra com outro. O Natan também, né? Utilizado nessa função em vários momentos. Eu imagino que a sua cobertura aí no Atlético deve ter ganhado ares bem mais complexos, né, do que com treinadores anteriores. E os jogos do São Paulo, eu não sei se você sente isso aí, Cláudio, mas eles se tornaram, desde a chegada dele ao Brasil, não somente neste momento agora no Atlético, mas atração. Eles são jogos que os torcedores gostam de ver, mesmo aqueles que não são torcedores do clube que ele está comandando, torcedores, vamos dizer, dos clubes goianos aqui, dos gaúchos. O Atlético está jogando agora, vamos ver o que é que o Sampaoli vai fazer. Né? Lógico que os times dele às vezes sofrem derrota. Não aconteceu isso no Atlético, mas no Santos acontecia dele sofrer derrotas pesadas, inesperadas, mas são sempre jogos mais emocionantes do que o padrão, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. Você citou, Cláudio, que não é muito difícil acertar uma escalação, mas você tem alguma ideia do que é que ele vai montar aqui para esse jogo contra o Atlético? Ele tem desfalques, ele tem retorno? Como que está o Atlético especificamente para esse jogo contra o Xará Goiano? olha, para esse jogo já começa uma dúvida no gol, né? Porque agora ele tem o Everson, que ele trouxe do Santos, estreou na última rodada contra o Bragantino, e é o goleiro que ele pediu porque, além desses todos esses pontos que a gente falou há pouco, o Sampaoli gosta e para o jogo dele é muito importante já a saída de bola com os pés do goleiro. E o Everson tem essa característica. O Rafael, que veio do rival aqui do Cruzeiro, muito tempo na reserva do Fábio, né? O Fábio é um goleiro ídolo no Cruzeiro. O Rafael é bom goleiro, mas lá não tinha chance. Ele veio para o Galo porque ele já via que o Vitor já estava com problemas físicos. O ano passado, o Vitor, que é ídolo no Galo, né, foi o campeão da Libertadores e naquela campanha foi excepcional, né, virou santo para a torcida do Atlético, o São Vitor, mas o Vitor hoje virou terceiro goleiro aqui no Atlético e muito possivelmente não vai permanecer para o ano que vem. Aí fica essa dúvida. Ele vai com o Rafael, que vinha sendo o goleiro titular dele até então, ou com o Everson, que chegou e foi indicado por ele. Eu até acredito que o Everson está à frente, por ser esse goleiro com as características que gosta o Sampaoli dessa saída de bola com os pés. Eu acredito que está mais para o Everson permanecer no time e o Rafael perder espaço. Aí, eu acredito que para esse jogo, com a volta do Jair, que estava suspenso, o Jair não jogou contra o Bragantino, ele não vai com três zagueiros. Ele deve jogar com o Guga na direita, pode pintar o Mariano também, que ele vem fazendo essa alternância, mas Guga na direita e Guilherme Arana na esquerda. E a zaga vinha sendo titular Hever e Júnior Alonso. O paraguaio jogou todos os jogos com ele e o Alonso é quase figurinha carimbada mesmo. No meio-campo, aí ele tem mais uma opção, porque com o Jair, ele pode fazer Jair, Alan e Franco, aí o tripé nos três jogadores, mais o Natan está de volta. O Natan teve aí um mês lesionado, vinha sendo o principal jogador do Atlético. E o Natan deu entrevista dizendo que ainda não está 100%, mas deixa nas mãos do Sampaoli se vai jogar ou não. E lá no ataque, se ele optar por 4 no meio campo, ele pode abrir o Franco pela direita. Ele já fez assim, deixar ele mais aberto pela direita, o Keno na esquerda e o Sacha no ataque. Se ele tirar alguém do meio, aí eu já acredito que deve jogar Savarino de um lado, Keno de outro e o Sacha de centroavante. É o time, pelo menos, mais plausível para esse duelo contra o Atlético Goianiense. É, um time sempre ofensivo. O Atlético acaba tendo essa característica também, né? Eu não sei se você tem acompanhado os jogos do Atlético Goianiense, mas é um time que tem Sim. demonstrado coragem para jogar. Contra o Fluminense, achei que o Atlético sentiu muito o seu lado físico, né? E o Fluminense também foi um jogo muito amarrado, mas perspectiva de um bom jogo aqui em Goiânia, esse Atlético Goianiense e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Cláudio, muito obrigado por participar aqui comigo, foi uma satisfação imensa falar contigo, eu acompanho o seu trabalho, gosto quando o Milton te chama lá, vem aí o moço de três pontas, é lá mesmo, né, Cláudio? Então, Esse é do sul de Minas. eu acompanho de vez em quando a Itatiaia, então um grande abraço para você,
Fiquei muito feliz aí com a sua atenção, com a sua presteza, desde quando falei contigo pela primeira vez. Te desejo um bom trabalho nessa aventura de acompanhar o Atlético de São Paulo. Tá certo, um prazer participar com vocês, com quem nos acompanha aí, e sempre estamos à disposição. Para acompanhar esse jogo, eu também concordo contigo. Um jogo do Atlético Goianiense corajoso contra um Galo do São Paulo sempre ofensivo. Então, a promessa de todo mundo acompanhar esse duelo. Muito difícil a gente prever o que vai acontecer, mas vai dar jogão e eu estou sempre à disposição aí quando precisar. Você me disse em off que viria para Goiânia, te desejo aí uma boa viagem, que sua estadia aqui na nossa capital seja a melhor possível. E qualquer coisa que precisar daqui também, Cláudio, estou à disposição. Tá certo, muito obrigado. Este é o Cláudio Rezende, ele que é setorista do Atlético Mineiro para a Rádio Itatiaia e ajudou a gente a inaugurar este quadro aqui no canal. Quem são eles? Quem é o Atlético Mineiro? O time de Jorge Sampaoli, a equipe sensação do futebol brasileiro em 2020. Neste sábado, o Atlético enfrenta o Atlético Goianiense no Estádio Olímpico. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.